Boa tarde a todos. Eu sou Daniele Grilo, como a Zilma me apresentou. Atualmente eu estou como coordenadora do Programa Estadual de Imunizações Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, do Estado do Espírito Santo. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a campanha nacional de multivacinação. Nós estamos numa fase de preparação dessa campanha, que envolve as 3 esferas de gestão do SUS, o nível nacional, estadual e municipal. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre essa campanha, que é um momento ímpar para a gente conseguir resgatar, então, a população que por algum motivo não tomou vacina e está com a situação vacinal desatualizada. Então, a multivacinação ela é uma estratégia que a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações vem adotando desde 2012 e ela tem a finalidade de atualizar a situação vacinal da população-alvo. É uma estratégia que é realizada em um período determinado, com um curto intervalo de tempo, e nessa oportunidade, então, são oferecidas as vacinas da rotina de forma seletiva. De forma seletiva por quê? Porque nós só vamos atualizar, nem todas as pessoas que vão comparecer na unidade de saúde vão receber a vacina, só vai receber a vacina aquelas que porventura estiver em situação de atraso vacinal. Então, o objetivo é atualizar a caderneta de vacinação e, com isso, nós vamos melhorar a cobertura vacinal e também otimizar a logística dos serviços de saúde. Então, a campanha nacional de multivacinação do ano de 2017 para atualização da caderneta de vacinação, ela vai ser realizada no período de 11 a 22 de setembro, sendo que o dia 16 de setembro vai ser o dia D, que é o dia de divulgação e mobilização nacional, que é quando, então, os municípios abrem as suas unidades de saúde, as suas salas de vacinação, para, então, fazer o chamado desse público-alvo para receber a vacina. É um momento muito importante até para as pessoas da população em geral, porque o serviço abre as portas num sábado, muitas pessoas às vezes trabalham durante a semana, não conseguem ir nas unidades de saúde, então atendendo nesse sábado, no dia 16, a gente dá a oportunidade de acesso ao público-alvo da campanha. Quem então é a nossa população-alvo da campanha nacional de multivacinação? São crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, então, ou seja, de 0 até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Com relação à meta da campanha, como é uma vacinação de forma seletiva para esse público-alvo, então a gente não tem uma meta a ser alcançada. No entanto, na ocasião da campanha, vai ser avaliado o número de doses aplicadas no período. Então, como é que a gente avalia, então, o resultado de uma campanha de multivacinação? Relacionado, então, à proporção de vacinados, ou seja, o número de pessoas do público-alvo que atenderam ao chamado e quantas delas a gente conseguiu vacinar. Então, se a gente conseguiu muitas pessoas que comparecessem na unidade de saúde, significa que o nosso chamado foi exitoso. E quanto mais pessoas a gente vacina, o que isso significa? Significa que a nossa rotina estava com algum problema, mas a gente não pode perder o foco de que a campanha de multivacinação é justamente uma oportunidade de recuperar a nossa rotina que por algum motivo ficou comprometida. Com relação então à estratégia da campanha nacional de multivacinação. Então, como eu falei lá no início, é uma ação que envolve as 3 esferas gestoras do Sistema Único de Saúde, então conta com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde e das Secretarias Municipais. Aqui no Estado do Espírito Santo, a nossa estimativa é relacionada ao funcionamento de 542 postos de vacinação aqui no Estado, e muitas das vezes há municípios também que abrem postos volantes de vacinação. Então, em algumas campanhas de vacinação, isso chega em torno até de 600 postos de vacinação aqui no Estado do Espírito Santo. Para a operacionalização da campanha, todos o público-alvo, então, devem ir a um posto de vacinação para que a sua caderneta seja avaliada e o seu esquema vacinal atualizado, e aí tudo vai ser de acordo com a situação vacinal encontrada. Como eu falei, uma vacinação seletiva.
E estarão disponíveis para esta ação as vacinas do calendário de vacinação da criança e do adolescente, né, que, como a gente viu, quem é o público-alvo dessa campanha de multivacinação é a população menor de 15 anos. Então, vamos pegar crianças e adolescentes e atualizar, então, a situação vacinal desse público. Então, o objetivo geral da campanha de multivacinação é resgatar não vacinados ou completar esquemas de vacinação, visando, então, atualizar a caderneta das crianças e adolescentes menores de 15 anos, de acordo com o calendário nacional de vacinação. Com relação aos objetivos específicos, o que a gente pretende, então? É oportunizar o acesso às vacinas oferecidas pelo PNI, melhorar as coberturas vacinais e homogeneidade. Então, é um problema que às vezes a gente tem uma boa cobertura vacinal, mas ela não é homogênea, ou seja, eu tenho aqui no estado do Espírito Santo uma alta cobertura vacinal, mas nem todos os municípios conseguem atingir a meta. Então, isso significa que eu não tenho uma homogeneidade de cobertura. Então, é uma oportunidade daqueles municípios que estão com a rotina, né, com uma cobertura ainda baixa, melhorar sua cobertura vacinal e também, então, garantindo a homogeneidade de cobertura. Contribuir também na redução da incidência das doenças imunopreveníveis e manter eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis. O que é interessante, assim, a gente está recomendando para a gente operacionalizar, então, a campanha de multivacinação? Quem trabalha nas salas de vacina, né, na atenção primária, tem percebido, né, que ao longo dos anos, muitas vacinas têm sido inseridas no calendário nacional de vacinação e a complexidade da sala de vacina, né, tem aumentado em função disso. Temos também hoje um sistema nominal, que também para aqueles municípios que ainda estão cadastrando os usuários, a gente acaba demorando um tempinho maior para fazer o registro da vacinação, né, porque ainda tem que ser feito esse cadastro, né. Então, assim, o que a gente recomenda no momento onde a gente vai atender um grande público, né, que exista uma organização para que a campanha flua da melhor forma possível, para que evite filas, né. Então, tudo também baseado na realidade de cada município e de cada local. Então, essa organização que nós estamos recomendando aqui, principalmente para aquelas salas de vacina que tem um fluxo maior de pessoas, né? Então, como seria interessante para a gente fazer uma boa operacionalização? A gente ter pessoas, né, com a função de triador, pessoas com a função de registrador e pessoas com a função de vacinador. Como que isso funcionaria, né? O triador seria aquele trabalhador da saúde responsável pela triagem, que deverá avaliar criteriosamente a caderneta de vacinação para identificar o esquema vacinal em atraso. Então, o triador praticamente é aquele indivíduo que vai fazer com que aquela pessoa entre ou não no serviço. Então, assim, se a pessoa estiver com o esquema atualizado, então dali a pessoa vai ser orientada e já vai ser dispensada. E caso a pessoa esteja em alguma situação de atraso, ela precise receber a vacina, então, o triador vai encaminhar essa pessoa ao registrador. Então, um triador seria aquele indivíduo que tem que ter um conhecimento do calendário nacional de vacinação, mas que faria um filtro, né, para que o registrador faça os registros da maneira mais adequada possível e com maior tranquilidade. Então, aqui, reforçando o que eu falei, então, se o indivíduo estiver com a vacinação atualizada, o triador ele vai registrar o comparecimento na planilha crianças e adolescentes que compareceram à vacinação e vai dispensar o indivíduo. Então, se a pessoa não precisar de tomar nenhuma vacina, é somente isso que ele vai fazer. Registrar o comparecimento na planilha de comparecimento e orientar o usuário e dispensá-lo. Entretanto, se o indivíduo estiver com a vacinação em atraso, ele também vai registrar o comparecimento na planilha, mas aí, neste caso, ele vai encaminhar o usuário ao registrador, né? Então, a função do triador é essa, é uma pessoa que precisa conhecer o calendário nacional de vacinação para avaliar o cartão e dizer se a pessoa precisa ou não receber uma vacina. Depois, então, que ele passa pelo triador, temos, então, um outro ator aqui na campanha, que é o registrador. O que o registrador ele faz? O registrador ele deverá anotar na planilha recebeu vacina, né? Porque aí quem chegou no registrador é aquela pessoa que precisa receber uma vacina que está numa situação de atraso.
e ele vai anotar na caderneta de vacinação do usuário a vacina que aquela pessoa vai receber, a dose, o lote, a data da administração, o nome do vacinador que vai aplicar a vacina, e ele vai realizar o aprazamento das doses seguintes, se for o caso, né? Se for uma vacina que precisa ainda dar continuidade ao esquema. Ele vai registrar a dose nos boletins diários de doses aplicadas da multivacinação, né? Que esse boletim diário de dose aplicada é aquele boletim numérico, né? Que aí depois o município vai inserir no site para contabilizar, então, as doses que foram aplicadas na campanha de multivacinação. E aqui também tem uma questão importante, que naqueles municípios onde é utilizado o CIPNI Desktop ou Web, também precisa ser feito o registro na ficha de registro de vacinado, porque aí nós vamos ter um registro nominal. Nós estamos tratando de uma vacina de rotina e a gente precisa de ter informação de que aquele usuário nosso, né, daquela unidade de saúde, ele recebeu a vacina. Só que quem vai inserir no CIPNI Desktop ou Web, essa dose, ela não contabiliza como dose aplicada, é para eu ter um registro lá, e o próprio PNI fez de uma forma que a gente colocando como intensificação, não duplica quando a gente registra também lá no site da multivacinação, que é aquela dose que realmente vai contar para a nossa cobertura vacinal, né? O vacinador, ele deverá então observar o tipo de vacina, o local de administração e o intervalo entre as doses, e então administrar as vacinas de acordo com o calendário nacional de vacinação. Então, esses são os 3 atores importantes da campanha de multivacinação. Como eu falei, vai ser de acordo com a realidade, né, municipal e local, né? E recomendamos que naquele serviço que tem o maior fluxo de usuário, né, como temos uma campanha, né, que vai ser do dia 11 ao dia 26, um intervalo curto e com um público muito grande, né, a população toda é menor de 15 anos, que isso ajudaria bastante na questão da organização ou operacionalização da campanha. Então, aqui uma recomendação importante, então, né, aquela questão que a gente já falou um pouco aqui, mas reforçando, que é avaliar criteriosamente a caderneta da criança para verificar a possibilidade da administração concomitante de vacinas e agendamentos que se fizerem necessários. Então, a gente ainda hoje se depara com a situação de perdas de oportunidades, às vezes por falsa contraindicação. Algumas vacinas deixam de ser dadas naquele momento que aquele usuário comparece à unidade de saúde. Então, por esse motivo, é importante avaliar corretamente, então, a situação vacinal daquele indivíduo para indicar a vacina e não perder a oportunidade de vacinação. E como eu falei, a campanha de multivacinação é justamente, o propósito dela é isso, é a gente resgatar esse público que por algum motivo a gente deixou de vaciná-lo na rotina. Então, aqui a gente dividiu o quadro, porque assim, a gente tem vacinas que são indicadas para crianças menores de 7 anos, como, por exemplo, tem vacinas de componente de célula inteira, como a Penta, a DTP, que a gente não pode fazer acima dos 7 anos de idade. Então, para facilitar didaticamente, eu dividi o quadro entre o demonstrativo das vacinas que vão ser disponibilizados na campanha para menores de 7 anos de idade, e num outro quadro eu coloquei aquelas que vão ser disponibilizadas para crianças de 7 a adolescentes menores de 15 anos, né? Então, aqui, primeiramente, com relação à vacina BCG, a gente vai falar rapidamente sobre as vacinas do calendário, para a gente recordar um pouco, e também é importante porque o calendário sempre está em constante atualização, né, e às vezes as pessoas ainda ficam com um pouco de dúvida com relação a isso, porque as informações na sala de vacina acontecem, né, o tempo todo. Então, a BCG é uma vacina que é aplicada em dose única ao nascer, e ela está disponível para crianças menores de 5 anos não vacinadas. Então, assim, o ideal é que ela seja feita o mais precoce possível, né, de preferência ainda na maternidade. Mas se a criança não tiver essa oportunidade, ela deverá tomar na primeira visita na unidade de saúde, e se caso ela não recebeu a vacina ainda, ela tem a oportunidade de receber enquanto ela for menor de 5 anos, né? Lembrando que a BCG ela previne formas graves da tuberculose, que é a miliar e meningia. Então, por isso que o público elegível para essa vacina é o público menor de 5 anos de idade. Com relação à vacina hepatite B, né,
Para esse público, então, infantil, a gente utiliza a hepatite B monovalente naquela dose dada ao nascer. Também o ideal é que seja dada ainda na maternidade ou na primeira visita na unidade de saúde. E essa vacina hepatite B monovalente, ela pode ser administrada até 1 mês de idade em crianças não vacinadas. Se no caso a criança perdeu sua oportunidade, passou de 1 mês, ela não vai receber mais a vacina hepatite B monovalente. O que a gente vai fazer? A gente vai agendar a vacina penta para os 2 meses de idade. Por que isso é feito, né? Ela vai receber as 3 doses de penta, que contém a hepatite B. Então, não justifica a gente vacinar uma criança acima de 1 mês e atrasar a dose da penta, que contém a hepatite B. E o intervalo da hepatite B para outra é no mínimo de 1 mês. Então, por esse motivo, passou de 30 dias, a gente não faz mais a hepatite B monovalente. A gente faz a dose da penta e essa criança vai ficar com 3 doses, ao invés de 4, se ela tivesse tomado essa hepatite B ao nascer. Com relação à vacina pentavalente, essa vacina ela é indicada para crianças de 2 meses a menor de 7 anos de idade, ou seja, até 6 anos, 11 meses e 29 dias. É aquela questão que eu comentei no início, né, na hora da divisão desse quadro. A vacina pentavalente disponibilizada pelo SUS, ela previne, né, difteria, tétano, coqueluche, então a DTP, mais a IB, que é o hemófilos influenza tipo B, e mais a hepatite B. Então, essa vacina, por ter o componente coqueluche de célula inteira, não pode ser administrada em pessoas acima de 7 anos de idade. Então, por isso, esse é o limite de idade para receber a penta, porque ela contém um componente pertuso de célula inteira. Qual é o esquema normal, o esquema básico da vacina pentavalente? A primeira dose é dada aos 2 meses, a segunda dose é dada aos 4 meses e a terceira dose é dada aos 6 meses. Sendo que, como estamos tratando de uma campanha de multivacinação, vamos pegar a situação de atraso, essa dose pode ser administrada enquanto a criança for menor de 7 anos. Com relação à vacina inativada da poliomielite, né, a VIP. Essa vacina, então, ela está indicada para crianças a partir dos 2 meses de idade, a menor de 5 anos de idade, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E as crianças devem receber 3 doses dessa vacina com intervalo de 2 meses entre elas. Então, como é que fica o esquema básico da VIP? A primeira dose é dada aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses e a terceira dose é dada aos 6 meses. E aí, lembrando, então, que essa vacina pode ser administrada, então, enquanto a criança for menor de 5 anos de idade, né, naquelas situações de atraso vacinal. Com relação à vacina VOP bivalente, né, lembrando que agora a gente está trabalhando com a vacina oral da poliomielite bivalente, né, então a gente está utilizando essa vacina que é de vírus vivo atenuado somente nos reforços, no reforço 1 e no reforço 2. E como fica então o esquema da criança, né? A criança ela toma essa vacina então a partir dos 15 meses, a menor de 5 anos de idade, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E o primeiro reforço, então, é dado aos 15 meses e o segundo reforço aos 4 anos de idade. Com relação à vacina rotavírus humano. Então, a vacina rotavírus, a criança ela vai receber a vacina, ela pode receber a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias para receber a primeira dose. E para receber, então, a segunda dose, ela pode receber de 3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias, desde que a gente respeite o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Mas, quando estamos falando de um esquema básico, né, na idade adequada, seria a primeira dose aos 2 meses e a segunda dose aos 4 meses de idade. Com relação à vacina pentavalente, né, também recentemente tivemos uma mudança, né, que o esquema da vacina da pneumocócica 10 valente, ela era o esquema em 3 doses, ela agora passou a ser um esquema de 2 doses, né, o reforço mantido. Então, essa também foi uma mudança que a gente teve no calendário de vacinação. E a criança recebe a vacina pneumocócica 10 valente a partir dos 2 meses de idade, então ela deve receber 2 doses, com intervalo de 60 dias entre elas, e uma dose de reforço que vai ser aplicado preferencialmente aos 12 meses de idade, né? Sendo que essa vacina pode ser administrada até 4 anos
11 meses e 29 dias, ou seja, antes da criança completar 5 anos de idade. Então, como é o esquema básico dela? Então, a criança recebe a primeira dose da pneumocócica 10 aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses e o reforço com 12 meses. Tem algumas observações aqui que é importante destacar, porque às vezes a gente tem muita dúvida relacionado quando a gente iniciou o esquema da pneumocócica, né? Quando passa de 1 ano de idade, o que eu vou fazer? Então, aqui tem algumas observações importantes, né? Então, no caso, a criança que iniciou o esquema básico após os 4 meses de idade, nós poderemos também considerar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, porque ela está numa situação de atraso vacinal. Então, ao invés de fazer o esquema recomendado de 2 meses, a gente pode, então, usar o esquema, o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. E aí, completamos, então, o esquema, né, até os 12 meses de idade. Por que é importante fazer o esquema básico antes de 1 ano? Porque quando a criança passa de 1 ano de idade, né, ela vai receber uma dose única da vacina. Ou então, no caso, quando ela tem um esquema básico menor de 1 ano, ela recebe o reforço, né? Então, o reforço ele deve ser administrado após os 12 meses de idade, preferencialmente, com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose. Então, o que isso significa? Vamos supor, então, que a criança recebeu a segunda dose já com 11 meses de idade. Então, nesse caso, para eu fazer o reforço, eu tenho que fazer um intervalo mínimo de 60 dias. Então, esse reforço, que seria aos 12 meses de idade, pelo fato dela ter atrasado essa segunda dose, eu não posso dar com 12 meses, eu tenho que dar um intervalo mínimo da segunda dose para o reforço de 2 meses. Então, ao invés de eu fazer com 12 meses, eu faço, então, essa criança que tinha 11 meses quando tomou a segunda dose, então o reforço dela vai ser com 13 meses, ou seja, um ano e 1 mês. Então, para dar esse intervalo de 60 dias entre essas doses. E aí, lembrando que eu posso fazer esse reforço até enquanto a criança tiver 4 anos, 11 meses e 29 dias. Com relação à criança entre 1 e 4 anos de idade, com esquema completo de 2 ou 3 doses, né? Lembrando que tem aquelas crianças que têm o esquema, né, do SUS de 2 doses, ele pode ter o esquema de 3 doses do CRI, porque existe um público do CRI, né, crianças especiais que vão tomar ainda o esquema de 3 doses. Então, assim, para a população em geral, o esquema basicamente vai ser de 2 doses. Então, se eu tenho uma criança, né, entre 1 e 4 anos de idade com esquema completo, desde que esse esquema completo tenha sido administrado antes de 1 ano de idade, aí eu vou administrar o reforço nela com 1 ano, né, preferencialmente. Criança entre 1 e 4 anos de idade com esquema incompleto, administrado antes de 1 ano de idade, eu vou também administrar um reforço. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma criança que tomou uma única dose de pneumo 10 antes de 1 ano de idade. Quando ela chegar a partir de 1 ano para tomar o reforço, vai ser feito só um reforço. Eu não faço uma segunda dose para depois marcar o reforço, porque ela já passou de 1 ano de idade. Então, isso que eu tenho que lembrar, que passou de 1 ano, ou ela vai tomar o reforço, ou se ela não tiver nenhuma dose que ela tomou com menos de 1 ano, é dose única. Então, a partir de 1 ano, eu não faço esquema, não completo mais esquema, eu só faço aquela dose e pronto. Um outro exemplo aqui, ó, criança entre 1 e 4 anos de idade, sem comprovação vacinal, então, administrar uma única dose. Então, é aquilo que eu falei. Então, se ela chegou a partir de 1 ano e não tem nenhuma dose, essa dose vai ser dose única. E para crianças de 2 meses a menores de 5 anos de idade, com indicação clínica especial, aí é importante, né, consultar o manual do CRI. Esse manual, né, do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, ele está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde, né? Nesse caso, então, esse público especial, a gente mantém o esquema de 3 doses de reforço. Então, hoje, nosso esquema do calendário nacional da criança, né, da criança em geral, a gente tem o esquema 2 mais 1, que são 2 doses, né, menor de 1 ano mais o reforço, com 12 meses preferencialmente. E se for uma criança que é um público do CRI, que é uma criança especial, ela vai continuar com o esquema 3 mais 1, que são 3 doses com menos de 1 ano, mais um reforço preferencialmente aos 12 meses.
Com relação à vacina meningocócica C conjugada, essas questões também, quando passa de um ano, ela é bastante similar, né, com a vacina pneumocócica 10. Então, a regra praticamente é igual. Mas qual é a indicação, então, da vacina? A criança, a partir dos 3 meses de idade, ela deve receber, então, 2 doses da vacina meningocócica C. E essa vacina deve ser aplicada com intervalo de 60 dias entre elas e uma dose de reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade, podendo ser administrada também até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, o intervalo entre as doses de meningo, a recomendada é 60 dias, e numa situação de atraso, eu posso fazer o intervalo mínimo de 30 dias. Então, o esquema básico que a gente considera adequado, então, é a primeira dose aos 3 meses, a segunda dose aos 5 meses e o reforço aos 12 meses. Aqui também tem aquelas regrinhas, né? Criança que iniciou o esquema após 5 meses de idade deve completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, e administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose. Então, é aquela mesma regra da pneumo 10. Então, se houve um atraso nessa segunda dose de meningo C, eu tenho que respeitar o intervalo mínimo de 2 meses para fazer o reforço. Então, eu faço o reforço a partir dos 12 meses, mas lembrando de olhar esse intervalo mínimo para a última dose, se deu no mínimo 2 meses, 60 dias, né? Criança entre 1 ano a 4 anos de idade com esquema incompleto de 2 doses, mas sem a dose de reforço, nós vamos administrar o reforço. E criança entre 1 e 4 anos de idade sem comprovação vacinal, vamos administrar também uma dose única, como a gente viu na pneumocócica 10. Agora aqui vamos passar então para a vacina febre amarela, né? Foi uma vacina que a gente, né, abordou muito esse ano, né, aqui no estado do Espírito Santo, pela questão, né, do surto que a gente teve. E qual é a recomendação dessa vacina no calendário nacional de vacinação da criança? A indicação da vacina é a partir dos 9 meses de idade, para crianças residentes ou viajantes das áreas com recomendação de vacinação, ou com recomendação temporária de vacinação, não vacinada ou sem comprovante de vacinação. Então, o esquema basicamente é dose única aos 9 meses de idade, que é a recomendação. E aí, nesse caso, a gente vai considerar essa criança vacinada pelo resto da vida, porque hoje, né, o esquema da vacina febre amarela é em dose única. Só que o que acontece? A gente tem situações aqui no estado, né, como a gente está fazendo um bloqueio, e no início do ano a gente estava fazendo a partir dos 6 meses, porque a gente estava considerando uma situação de surto, né? Então, a gente vai ter situações de crianças que tomaram a vacina na idade entre 6 a 8 meses, né? Então, aí a gente vai ter que ficar atento a isso porque essa dose, quando é dada abaixo dos 9 meses de idade, não é válida para a rotina, né? Ainda há interferência de anticorpo materno e a gente quer realmente fazer na criança uma imunização ativa para o resto da vida. Então, para isso, a gente tem que garantir que ela tenha recebido uma dose única a partir dos 9 meses de idade. Então, o que a gente vai fazer numa situação que a gente encontra, então, uma criança nessa situação, que tomou a vacina antes dos 9 meses de idade? Então, criança de 6 meses a 8 meses de idade não vacinada, né, essa situação assim, que se a gente encontrar hoje, né, não administrar a vacina e agendar o retorno para os 9 meses. Crianças de 6 a 8 meses de idade vacinada. O que a gente vai fazer? Administrar uma dose aos 9 meses de idade, atentando para o intervalo mínimo de 30 dias. Então, na campanha, a gente pode encontrar situações de crianças que foram vacinadas lá no início do ano, que estavam entre 6 a 8 meses, e que precisam repetir essa dose a partir dos 9 meses. Então, é importante a gente ficar atento a essa questão aqui. No caso de uma criança de 9 meses a 4 anos de idade não vacinada, nós vamos administrar uma dose única, né? Crianças de 9 meses a 4 anos de idade vacinada, nós vamos considerar vacinada, não vamos administrar nenhuma dose, né? Porque lembrando que agora a vacina é em dose única, então essa criança já está imunizada. Pessoas a partir de 5 anos de idade não vacinada, nós vamos administrar uma dose. Pessoas a partir de 5 anos de idade que receberam uma dose ou mais da vacina, né? Aí vamos considerar mais do que vacinada, né? Não vamos administrar nenhuma dose.
E no caso da criança indígena, também precisamos de ter uma atenção, né, que aqui no estado a gente tem o município de Aracruz, né, que tem o calendário de vacinação do indígena, que é um pouquinho diferente do calendário das crianças em geral. Mas aí o que é importante com relação à vacina febre amarela? Que independente da área onde resida, não vacinado ou sem comprovante de vacinação, precisamos então administrar uma dose única da vacina e considerar vacinado então pelo resto da vida. Queria também ressaltar que a gente tem a nota informativa, né, 94/2017 do Ministério da Saúde, que tem várias particularidades relacionadas à vacina febre amarela. E é muito importante ter essa nota para a gente consultar algumas questões, né, que a gente pode ter dúvida lá na nossa rotina. Com relação à vacina tríplice viral, a criança ela deve receber uma dose, né, a primeira dose da vacina aos 12 meses de idade e agendar para os 15 meses de idade a tetraviral, né, ou numa situação que a gente tenha um desabastecimento da tetraviral, temos o esquema de substituição com tríplice viral mais varicela, conforme então a disponibilidade dessa vacina. Então, já tem algum tempo que o Estado do Espírito Santo não recebe a vacina tetraviral, né, que ela é contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Então, os municípios têm recebido a tríplice viral, mas a varicela separado, que do ponto de vista imunológico vai ter a mesma função, né? Então, aí usa aos 15 meses essas duas vacinas. Então, a tríplice viral que nós estamos tratando aqui, a primeira dose, então, ela é administrada aos 12 meses, né? Criança maior de 14 meses de idade sem nenhuma dose, ela deve receber a primeira dose e agendar a segunda, obedecendo ao intervalo mínimo de 30 dias entre elas, né? Lembrando que para fazer a tetraviral a gente tem que ter esse intervalo mínimo de 30 dias. Com relação à vacina tetraviral ou tríplice viral mais varicela atenuada, a criança ela deve receber uma única dose da vacina tetraviral entre 15 meses e 4 anos de idade. Então, a oportunidade também aumentou para a gente fazer a tetraviral ou tríplice viral mais varicela. Então, a criança menor de 5, se ela não recebeu aos 15 meses, ela tem a oportunidade de estar recebendo essa vacina. Também é uma possibilidade de resgatar não vacinados, né? Porque pode ter acontecido por algum motivo a criança não ter recebido essa vacina lá aos 15 meses, né? Mas aí é importante reforçar que para fazer a tetraviral ou tríplice viral mais varicela, a criança tem que ter recebido a primeira dose da vacina tríplice viral. Então, se caso ela chegar numa situação de atraso, não recebeu tríplice viral, primeiro eu faço a tríplice viral e 30 dias depois, né, agendo a tetraviral ou tríplice viral mais varicela. Então, essa vacina, então, como eu já falei, ela é dose única aos 15 meses. E aí, na indisponibilidade da vacina tetraviral, administrar simultaneamente a segunda dose de tríplice viral e uma dose de varicela atenuada, também como a gente já destacou aqui. Temos a vacina DTP, que é contra a difteria, tétano e coqueluche. Como eu falei, é uma vacina do componente pertusso de célula inteira. E a indicação dela, né, é nos reforços. A criança, então, deve receber a DTP a partir dos 15 meses de idade, a menor de 7 anos de idade, também por aquela questão que eu falei, que só menores de 7 anos podem receber componente, né, de célula inteira do componente pertussis, e são 2 reforços, né? O primeiro reforço, ele é aplicado aos 15 meses, e o segundo reforço aos 4 anos de idade. Também tem algumas regrinhas aqui importantes de destacar, que a criança, a partir dos 15 meses, a menor de 5 anos de idade, sem reforço, nós vamos administrar o primeiro reforço com DTP e agendar o segundo reforço com intervalo mínimo de 6 meses entre as doses. No caso de uma criança entre 5 anos de idade até 6 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, de 5 anos a menor de 7, que apresente um reforço, vamos administrar um segundo reforço. E no caso, se essa criança entre 5 a menor de 7 não tiver nenhum reforço, nesse caso, nós vamos administrar apenas um reforço. Então, essa criança vai ficar com um reforço apenas, porque já é uma criança maior, não tem uma necessidade de fazer os 2 reforços. Somente se ela tiver tomado previamente, que aí a gente faz mais um. Se não, se ela já chegou com 5 anos e não tinha nenhum reforço, a gente só faz um único reforço de DTP. No caso, se a gente tiver uma indisponibilidade da vacina DTP,
como reforço nós podemos administrar a penta, que não é um caso neste momento, né, que a situação de distribuição da DTP ela está regular, então não precisamos fazer esquema de substituição. Com relação à vacina hepatite A criança de 15 meses a menor de 5 anos, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, devem receber uma dose dessa vacina, né? E a vacina hepatite A, ela é em dose única aos 15 meses de idade. E a vacina varicela, aqui só destacando para o caso da criança indígena, porque as crianças da população em geral, elas vão fazer aquele esquema que a gente já mostrou no slide anterior, de tríplice viral aos 12 meses e a tetraviral ou tríplice viral mais varicela aos 15 meses. Mas a criança indígena, ela recebe também uma dose da varicela, além dessas que eu citei, aos 4 anos de idade, né? Então, isso só se aplica neste momento para as crianças indígenas. E essa dose, então, corresponde à segunda dose da vacina varicela, né, considerando que ela já tomou a dose de tetraviral aos 15 meses. Então, existe essa segunda dose aqui de varicela para a criança indígena. Existe também uma expectativa de, no ano que vem, o Programa Nacional de Imunizações e inserir uma segunda dose da vacina varicela no calendário da criança. Mas neste ano ainda mantém-se aquele esquema de dose única de tetraviral. Com relação à vacinação simultânea, também uma coisa que a gente já destacou bastante, né, com relação à febre amarela, que em crianças menores de 2 anos nunca vacinadas com a vacina febre amarela, não devemos administrar essa vacina simultaneamente com a tríplice viral, nem com a tetraviral. O intervalo mínimo deve ser de 30 dias entre as vacinas, salvo uma situação especial que impossibilite manter esse intervalo indicado, né? E se a criança recebeu anteriormente a vacina tríplice viral ou tetraviral e febre amarela, poderão ser administrados simultaneamente ou sem intervalo entre as doses. Então, isso se aplica naquela situação que é a primeira vez que a criança está recebendo ambas as doses, né, de vacina. E se a criança recebeu apenas uma das vacinas, tríplice viral, tetraviral ou febre amarela, estabelecer preferivelmente um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Então, esse quadro, estamos demonstrando, então, o esquema da criança, né? Agora a gente vai passar para os maiores de 7 anos, né? Como eu falei, essa divisão foi assim, didática para entendimento com relação a esse esquema da penta, DTP, que só é aplicada abaixo de 7 anos de idade, né? Então, agora que a gente vai falar sobre as vacinas disponibilizadas para crianças e adolescentes, né? Na faixa etária de 7 a menor de 15. Então, temos primeiramente aqui a vacina hepatite B. Criança e adolescente sem comprovação vacinal com a vacina hepatite B ou com a penta devem receber 3 doses da vacina hepatite B, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Então, o esquema, né, a partir dos 7 anos de idade, é 0, 1 e 6 meses, mas somente naqueles casos onde aquela criança não recebeu o esquema completo da pentavalente, né, porque a gente já viu aqui que a pentavalente contém, né, na sua composição a hepatite B. Numa situação daquela que a criança, de repente, perdeu o cartão de vacina, você não tem como resgatar o histórico vacinal, então, nesse caso, você faz o esquema de 3 doses. Criança e adolescente com esquema vacinal completo, né? Lembrando que as vacinas, né, as pessoas que recebem a vacina, elas têm a memória imunológica. Então, a gente não necessita reiniciar o esquema, apenas completá-lo conforme a situação encontrada. Então, por exemplo, chegou uma pessoa, né, uma criança de, por exemplo, 8 anos, e ela tem apenas uma dose de hepatite B. Eu tenho, então, que fazer a segunda e a terceira, só completar o esquema. Nunca reiniciar, não posso desconsiderar o que ela já tomou. Mas desde que essa dose esteja comprovada através do registro. No caso, a gente também pode ter uma situação de uma adolescente gestante, né, chegar até a unidade de saúde, então é importante a gente também reforçar que a gestante não vacinada ou com esquema incompleto deve ser vacinado com a vacina hepatite B de acordo com a situação vacinal, iniciando ou completando o esquema. E a vacina pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez em qualquer idade gestacional. Então, também essa aqui é uma dúvida frequente. As pessoas perguntam, quando que eu posso
aplicar a vacina hepatite B numa gestante? A partir de que idade gestacional? Não tem necessidade de esperar. À medida que descobrir que está grávida, ela já pode receber a vacina hepatite B. A febre amarela, aqui vai repetir basicamente tudo aquilo que a gente já viu no slide lá das crianças, né? Então aqui, criança ou adolescente a partir dos 7 anos de idade, residente ou viajante das áreas com recomendação de vacinação ou com recomendação temporária de vacinação, não vacinados ou sem comprovante de vacinação, nós vamos administrar uma dose única da vacina e essa pessoa vai ser considerada vacinada pelo resto da vida. Mesma coisa se aplica para o indígena, né? E aí também lembrando que particularidades é importante nós consultarmos a nota informativa número 94/2017 do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A vacina tríplice viral, né? Criança ou adolescente que comprovar 2 doses da vacina tríplice viral ou 2 doses de tetraviral ou 1 dose de tríplice viral mais 1 de tetraviral, ele deve ser considerado vacinado. Por que aqui tem essas várias situações? Porque a gente às vezes tem aquela situação da criança que tomou 2 doses de tetraviral na rede privada. Então, a gente sabe que tetraviral nada mais é do que tríplice viral mais varicela. E se ela tem 2 doses de tetraviral no cartão, ela está com o esquema ok, né? Mesma coisa se ela tiver 2 doses de tríplice viral apenas, ou então tem tríplice mais tetra. No caso de criança ou adolescente não vacinado, nós vamos administrar uma dose, né, de tríplice viral e agendar a segunda dose com intervalo mínimo de 30 dias. Então, reforçando, criança e adolescente, eles têm que ter comprovado no cartão 2 doses de tríplice viral. Criança ou adolescente com esquema incompleto, ou seja, que tem apenas 1 dose. Então, nós vamos administrar a segunda dose de tríplice viral, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. E aí, lembrando também que por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, ela é contraindicada para gestantes. Então, no público adolescente, é sempre importante perguntar se a menina não tem alguma possibilidade de estar grávida, né? Porque é uma vacina que está contraindicada para gestantes. E a indicação quando a gente vacina uma mulher em idade fértil, é recomendar que ela engravide só depois de 1 mês de aplicada a vacina. A vacina DT, né, duplo adulto, que é contra difteria e tétano. Então, como a gente viu, a vacina pentavalente, que tem um componente DTP, a vacina DTP também, o componente pertussis é de célula inteira. Então, passou de 7 anos de idade, eu não faço mais vacina, né, que tem célula inteira do componente pertussis. Então, nesse caso, o esquema vai ser com a vacina duplo adulto, que é difteria e tétano apenas. Então, a criança a partir de 7 anos de idade, ou adolescente não vacinado, ou sem comprovante vacinal para difteria e tétano, nós vamos então administrar 3 doses dessa vacina, DT, com intervalo de 60 dias entre elas, sendo que o mínimo que eu posso fazer é de 30 dias. Criança ou adolescente com um esquema incompleto para difteria e tétano. Nós vamos completar o esquema de 3 doses. Então, por exemplo, se tem 1 dose no cartão, falta fazer 2. Se tem 2, falta fazer 1. E sempre considerando, então, essas doses anteriores com intervalo recomendado de 60 dias entre elas e o mínimo de 30 dias. Na gestante, a vacina duplo adulto, ela pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez, em qualquer período gestacional. É a mesma situação que eu já citei da hepatite B. Então, a duplo adulto também pode ser administrada a partir do momento que aquela mulher descobriu que está grávida, né? Então, vamos completar o esquema vacinal, preferencialmente até 20 dias antes da data provável do parto. Por quê? Para dar tempo do organismo fazer a soroconversão, né? E ela ter anticorpo, né? Passando anticorpo também para o seu bebê. Verificar o período da gestação e a indicação da vacina DTP celular, considerando também que toda gestante deve receber pelo menos 1 dose de DTPA durante a gestação. Então, aqui eu tenho a vacina difteria, tétano, pertussis acelular. Então, essa vacina ela é diferente daquela que a gente faz em criança. Então, aqui o meu componente pertussis, ele não é de célula inteira, ele é acelular. E hoje, no calendário de vacinação da gestante, essa vacina está indicada por quê? Para prevenção da coqueluche no bebê. Então, quando eu vacino a mulher, né, a partir da 20ª semana de gestação, ela vai ter uma produção de anticorpos, né,
a partir da 20ª semana é quando eu vou ter uma titulação mais adequada, né, para a mulher passar, então, esses anticorpos por via transplacentária para o seu bebê. Então, é o momento, né, que a gente tem a melhor oportunidade de vacinação. E, por isso, essa sim é uma vacina, então, que eu tenho uma indicação de esperar a 20ª semana de gestação, que é quando a idade gestacional adequada para receber. Então, por exemplo, chegou uma gestante para mim que não tem esquema de vacinação para difteria e tétano. Então, eu sei que o esquema basicamente é de 3 doses, porém, uma delas tem que ser a DTPA celular. Então, eu vou fazer 2 doses de DT e uma de DTPA celular, né? Em que situação que eu vou encaixar a DTPA celular? Então, vamos supor, se é uma mulher que chega bem precoce, né? Ela está no início da gestação. Então, a DTPA celular não pode ser a minha primeira dose. Então, eu vou começar o esquema dela com a DT. E aí, essa DTPA celular, ela vai ser a segunda ou a terceira dose, sempre encaixando na idade gestacional adequada, que é da 20ª à 36ª semana, que é a idade gestacional que eu considero adequada para a gestante receber essa vacina. Se no caso é uma pessoa que já tem um esquema completo, é gestante para difteria e tétano, eu não preciso fazer o esquema de 3 doses. Nesse caso é só o reforço, e o reforço eu posso fazer apenas com a DTPA celular, que é uma vacina que é indicada, né, uma dose a cada gestação. Então aqui vamos passar então para a DTPA celular. Então a gestante, a partir da 20ª semana de gestação, ela então deve receber essa vacina, né? Como eu falei, a cada gestação, ela vai receber uma dose de reforço dessa vacina. Essa dose deve ser administrada preferencialmente da 20ª até a 36ª semana de gestação, sempre considerando o histórico vacinal de difteria e tétano. Então, como eu falei, ela tem que ter o esquema completo para eu fazer só a dose de reforço, ou se eu vou iniciar o esquema dela ou completar, eu tenho que ver em que situação eu vou encaixar, então, a DTPA celular, né? Agora, uma questão interessante, né, que houve mudança no calendário de vacinação, é o seguinte: a gente fazia essa vacina, né, a partir da idade gestacional que ela é recomendada, né, e quando a mulher ganhava o bebê, né, e não tomava vacina, infelizmente ela ficava sem receber essa vacina. Então agora o Ministério da Saúde ampliou essa vacina, né, para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação. Então a gente pode administrar uma dose de DTPA celular no puerpério nessa mulher, o mais precoce possível. Então, ela está indicada até 45 dias após o parto. Então, assim, isso é uma questão de oportunidade. O que é melhor para essa mulher e para o seu bebê? É que ela receba aqui na gestação. Porque na gestação, se ela receber a partir da 20ª semana, ela vai estar passando anticorpo para o seu bebê. Eu vacinando ela aqui no puerpério, eu estou vacinando a gestante, claro, ela é uma fonte de infecção para o seu bebê, mas eu não estou garantindo uma passagem boa de anticorpo para esse bebê por via transplacentária, que eu garantiria aqui vacinando ela na gestação. Então, isso aqui da vacinação no puerpério é mais uma questão de dar uma oportunidade. Mas o ideal é a gente conseguir captar a gestante e vaciná-la na gestação. Então, aqui a gente precisa de contar muito com o apoio dos agentes comunitários de saúde, das equipes de atenção primária, para vacinação adequada da gestante no pré-natal. Eu queria também destacar aqui uma situação assim que a gente vem vivenciando no Brasil. A gente tem uma baixa adesão das mulheres na vacina contra a coqueluche, né? A gente teve um surto em 2012 aqui no estado, 2013. Então, assim, a gente precisa de melhorar a qualidade do nosso pré-natal, e uma das situações que apontam a qualidade do pré-natal é a questão da vacinação da gestante. Então, é importante a gente conseguir captar essa gestante e vaciná-la adequadamente para a proteção, né, do binômio, mãe e filho. A novidade também é a vacina meningocócica C conjugada, né? Nesse ano houve a implantação agora de um segundo reforço na adolescência, né? A gente viu lá no calendário da criança que a criança recebe a primeira dose aos 3 meses, a segunda dose aos 5 meses e o primeiro reforço com 12 meses. E agora a gente tem então um segundo reforço, né? Recomendado para os adolescentes de 12 a 13 anos, né, vai até 13 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, antes dele completar 14 anos. Né? Então, se ele estiver
vacinado com vacinas prévias que ele tomou, né, na infância, ou com esquema completo, nós vamos administrar, então, um reforço de meningo C. E no caso de um adolescente de 12 a 13 anos de idade não vacinado, vamos administrar uma dose única. Então, assim, na nossa rotina, o que vai acontecer em maior número é a gente pegar adolescentes de 12 a 13 anos não vacinado com nenhuma dose de meningo C, porque a vacina meningo C foi inserida no calendário nacional de vacinação da criança em 2010. Então, essas crianças que receberam a meningo C ainda não estão nessa faixa etária que é público-alvo do reforço. Então, a grande parte vai se encaixar nessa segunda situação, com exceção daquelas crianças que recebiam a vacina em clínica privada, né, que aí vão receber o segundo reforço. Mas a grande maioria vai receber, então, aqui em dose única, essa vacina meningocócica C conjugada. A vacina HPV, também é uma vacina importantíssima, né? Neste ano nós tivemos também a ampliação da vacina para os meninos, né? Então, até o ano passado nós vacinávamos também somente meninas. É uma vacina extremamente importante para a prevenção do câncer de colo de útero, para evitar verrugas genitais em ambos os sexos, e também uma questão que merece destaque é relacionada também à prevenção do câncer de boca, orofaringe, câncer de pênis, câncer de ânus, né, câncer de vulva, câncer de vagina. Então, assim, é uma vacina que previne vários tipos de doença e está disponível para a população. A gente precisa mais do que nunca desmistificar que a vacina estaria incentivando a iniciação sexual, né? O objetivo da vacinação não é esse. A gente vacina esse público adolescente porque estudos demonstram que nessa faixa etária, quando ainda não teve contato com o vírus, a gente tem uma resposta imunológica mais robusta. Então, isso é uma prevenção para o futuro desse menino e menina. E também um estudo que foi desenvolvido nos Estados Unidos demonstrou que adolescentes que receberam a vacina HPV e adolescentes que não receberam, quando você compara o início da vida sexual, não houve diferenças entre os grupos. Pelo contrário, aqueles que receberam a vacina, pelo fato de terem essa discussão com a família, né, com o serviço de saúde, iniciaram a vida sexual, né, futura muito mais conscientes, né, dos cuidados que deveriam ter com sua saúde. Então, assim, é um momento ímpar para a gente também estar discutindo a questão de educação sexual. Então, assim, a vacina veio para a prevenção de uma doença que pode matar, que é o câncer. Então, assim, o nosso objetivo é a prevenção do câncer. E discussões baseadas na questão de educação sexual, é muito importante ter a parceria da saúde, da educação, da família, né, que é uma coisa que merece realmente, né, ter uma discussão e buscar caminhos para a vida dessa pessoa saudável, né. Então, baseada, então, a vacina HPV no sexo feminino, ela é indicada para meninas de 9 anos e nos adolescentes de 10 a 14 anos. Então, as meninas recebem a vacina de 9 a menor de 15, até 14 anos, 11 meses e 29 dias. O esquema é em 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Então, a vacina é 0 e 6 meses. Essa vacina ela é contraindicada para gestante. E meninas que receberam a dose 1 até 14 anos, 11 meses e 29 dias e não completaram o esquema vacinal, mesmo que já tenha feito mais que 6 meses da primeira dose, elas devem receber a dose 2. Meninas que receberam a dose 2 com menos de 6 meses após terem recebido a dose 1, devem receber uma terceira dose para completar o esquema. Porque, como eu destaquei aqui, o intervalo mínimo é de 6 meses. Então, por uma situação de um erro de imunização, se foi aplicado com menos de 6 meses, eu tenho que fazer uma terceira dose para garantir, então, uma resposta imune adequada, pelo fato do espaço de tempo entre as doses ter sido muito curto. Então, nesse caso, eu desconsidero essa segunda dose que foi aplicada no intervalo não recomendado, né, e faço uma terceira que, na verdade, vai ser a minha segunda que eu estou considerando como válida. É importante não administrar a dose 1 para adolescentes maiores de 15 anos, né? Para meninas maiores de 15 anos, só deverá ser completado o esquema vacinal com a dose 2. A gente viu que teve aí uma ampliação temporária do Ministério da Saúde para maiores de 15 anos, mas aí teve aquela recomendação que nessa faixa etária, né, de 15
a 26 anos que iam receber a vacina. É uma vacina que a gente está com uma validade curta, que é agora em setembro de 2017. Então, para a gente não ter uma perda de vacina, o Ministério da Saúde abriu para ser feita a vacina nessa faixa etária. E a gente sabe que o esquema de 2 doses só é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para menores de 15. Então, nesse público que a gente acabou tendo que vacinar, né, a partir dos 15 anos, o esquema é de 3 doses, 0, 2 e 6 meses. E isso aí é uma ação temporária, né, como eu falei, foi um momento de otimização das doses. E então a idade recomendada continua meninas de 9 a menor de 15, né? E aí depois a gente vai ver também relacionado aos meninos. As meninas que já completaram o esquema vacinal com a vacina bivalente, né, que é da rede privada, não devem ser revacinadas, porque a vacina bivalente, ela previne os sorotipos 16 e 18, que são os responsáveis por câncer de colo de útero. Então não tem por que eu fazer a vacina quadrivalente, que é a vacina do SUS, que previne os 6, 11, 16 e 18. Nas meninas de 9 anos e nas adolescentes de 10 a 14 anos, né, de 9 a menor de 15, vivendo com HIV/AIDS, transplantadas e oncológicas em uso de quimioterapia e radioterapia, vamos administrar 3 doses com intervalo de 2 meses entre a primeira e a segunda dose e 6 meses entre a primeira e a terceira dose. E aí o esquema é 0, 2 e 6 meses, por ser um público que a gente considera, né, imunodeprimido. No caso, para a vacinação deste grupo, é importante, então, a prescrição médica, né, que é um público especial. No sexo masculino, a vacina ela está indicada para meninos de 11 a 14 anos, ou seja, até 14 anos, 11 meses e 29 dias, antes de completar 15. São 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. As regras aqui são as mesmas das meninas, né? Então, aqui eu só destaquei, né, para a gente reforçar, mas tudo é igual. E uma questão importante de observar na vacinação, né, desse público adolescente é que o Programa Nacional de Imunizações reforça que o indivíduo deverá ser vacinado sentado e acompanhado por pelo menos 15 minutos após a vacinação e orientado ao seu retorno ao serviço de saúde mediante qualquer sintomatologia. Então, assim, é uma das questões que a gente teve, principalmente na implantação da vacina em 2014, a gente teve alguns casos de adolescentes que se sentiram mal. Na verdade, nesse público adolescente, o que pode acontecer? Uma reação de ansiedade pós-vacinação. Então, por isso a recomendação é de vacinar sentado, para caso ele tenha uma hipotensão, ele não caia no chão, né? Então, e também ficar sentadinho e observar durante 15 minutos. É só realmente uma questão de precaução para evitar algum acidente do adolescente se machucar. E a vacina varicela também com relação ao indígena, é aquilo que eu falei, que a gente tem uma segunda dose. Então, assim, o que é importante reforçar também sobre a questão da validade das vacinas, né? A gente sabe que as vacinas elas devem ser armazenadas na temperatura entre mais 2 a mais 8 graus Celsius e protegidas da luz solar. Isso aqui é muito importante, manter esse parâmetro de temperatura, né? Às vezes a gente verifica nas unidades de saúde que as pessoas se preocupam muito com o calor, mas esquecem do gelo, né? Vacina também não deve ser congelada, você também diminui a potência imunogênica dela congelando a vacina, então a temperatura tem que ficar entre 2 e 8 graus, né? Sempre quando for preparar a caixa térmica, climatizar, né? Ambientar as bobinas, não colocar a bobina direto do congelador na caixa térmica, que isso pode congelar a vacina. Então, esse padrão aqui, manter o parâmetro recomendado, é o ideal para a gente garantir a qualidade, né, o poder imunogênico daquele imunobiológico que a gente está ofertando. Com relação também, sempre prestar atenção nas vacinas multidoses, com relação ao tempo, né, após a abertura do frasco e sempre manter as condições assépticas dos imunobiológicos. Aqui também, nesse slide, eu só reforcei aqui com relação à questão da organização das caixas térmicas, né? Estamos falando de uma campanha de vacinação, existem, né, recomendações sobre a preparação das caixas para ação extramuro, principalmente. Então, quando a gente vai fazer uma ação de vacinação, é sempre importante a gente ter no mínimo 3 caixas térmicas de poliuretano, uma que a gente vai utilizar para o estoque de vacinas, uma para a gente armazenar as bobinas, para a gente depois trocar, né,
da caixa que vai ser, então, para uso durante a vacinação. Então, seria uma caixa para estoque de vacina, uma para bobina e uma para uso, que é aquela que a gente abre e fecha toda hora, que precisa de ser monitorada a temperatura, né, para a gente também trocar as bobinas caso a temperatura comece a subir. Então, aqui eu também coloquei algumas questões, né, de observações importantes de preparação de caixa térmica, que vocês encontram no Manual de Normas e Procedimentos de Vacinação. Aí lá está descrito como deve ser, então, o preparo da caixa térmica, que, como eu falei, é fundamental para a gente, então, garantir a qualidade do imunobiológico ofertado. Com relação aos resíduos gerados nas campanhas, também é importante seguirmos a legislação, né, em conformidade, então, com as definições estabelecidas na RDC Anvisa número 306, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, né? Com relação também à questão da vacinação segura, né? Como eu falei, o calendário de vacinação tem se ampliado e é importante, então, assegurar, né, que aquele indivíduo está sendo adequadamente vacinado. Estamos falando de das vacinas que estão aí para prevenção, né, não para que as pessoas tenham complicações, né. Então, por isso que é muito importante a gente adotar várias questões importantes para a vacinação, como, por exemplo, o esquema de cada vacina, o volume, o número de doses, intervalo entre elas, a via e o local de administração. Então, são várias questões que a gente tem que estar atento na nossa rotina de vacinação para que a gente, então, assegure uma vacinação segura para aquele indivíduo. Também é importante destacar que existem as precauções gerais, ou seja, algumas situações que recomendam o adiamento da vacinação. Como eu falei lá no início, a gente tem muitas falsas contraindicações, ou seja, perdas de oportunidade de vacinação. Mas também temos aquelas situações, né, que aí realmente a gente precisa, então, de adiar a vacinação. Então, quando que a gente deve adiar a vacinação? Quando aquele indivíduo a ser vacinado, ele tem uma doença febril aguda, moderada ou grave. Então, eu devo aguardar até a resolução do quadro, né, sobretudo para que seus sintomas e sinais ou eventuais complicações daquela doença não sejam atribuídos à vacinação. Então, nessa situação, se uma pessoa estiver com febre, eu devo adiar a vacinação até que aquele quadro se resolva. No caso também de indivíduos que estão em tratamentos com medicamentos em doses imunossupressoras, pelo maior risco de complicação ou de resposta imune inadequada. Então, se aquele indivíduo estiver fazendo uso de corticoide por um período maior que 14 dias, nós vamos adiar a administração de vacinas por um mês para crianças em uso de doses maiores ou iguais a 2 mg quilo dia de prednisona ou equivalente. E adiar também a administração de vacina por um mês para adolescentes em uso de doses maiores ou iguais a 20 mg dia de prednisona ou equivalente. Aqui, essa nota é muito importante reforçar, que foi uma das questões que a gente mais encontrou na nossa vacinação febre amarela de falsa contraindicação, que é relacionada ao uso de corticoide por via inalatória ou tópica. Então, é importante destacar que essas duas vias não constituem contraindicação de vacinação, porque não ocasionam imunossupressão. Então, é importante destacar que o que a gente vai adiar, né, no caso do indivíduo usando corticoide, é se ele estiver usando corticoide sistêmico e nessa dose elevada por mais de 14 dias, que aí eu adio a vacinação por um mês, né? Agora, com relação a corticoide inalatório e tópico, não tem nenhum problema, eu posso vacinar aquele indivíduo. Aqui também tem um quadro, né, que depois vocês podem olhar com mais calma, né, de algumas drogas imunossupressoras e quanto tempo depois do indivíduo parar de usar essa droga que ele vai poder receber a vacina, né. Então, aqui é importante também vocês depois pesquisarem aqui e darem uma olhadinha. Com relação à amamentação, né, é importante destacar que a única vacina que é contraindicada para nutris, né, ou seja, lactante, aquela mulher que está amamentando, crianças menores de 6 meses, é a vacina febre amarela. Então, também isso tudo está descrito na nota informativa 94/2017. Também aquela questão que nós já falamos sobre administrar a vacina simultaneamente ou com qualquer intervalo entre si. Então, a exceção é a vacina febre amarela,
com a tríplice viral ou tetraviral. Então, aí é importante ver a nota informativa 94/2017. E lembrando que a questão de simultaneamente é somente para crianças menores de 2 anos de idade. E outras situações também que a gente é importante consultar é que em pessoas em uso de imunoglobulinas ou sangue derivados, existe a possibilidade de anticorpos neutralizarem o vírus vacinal, e aí nessa situação é importante então consultar o manual do CRI, né, nas páginas 22 e 23, que vocês vão encontrar lá o intervalo então para fazer as vacinas. Com relação às contraindicações gerais, então aqui são contraindicações gerais verdadeiras, né? É importante sempre destacar isso, que nós temos que evitar as falsas contraindicações para não perder a oportunidade. Então, para qualquer vacina, é uma contraindicação verdadeira a anafilaxia, ou seja, a pessoa teve uma alergia grave a qualquer um dos componentes de uma vacina ou após uma dose anterior da mesma. Para vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados, né, aí a imunodepressão e a gravidez essas vacinas estão contraindicadas. E na encefalopatia, nos primeiros 7 dias após a aplicação de uma dose de vacina, contendo o componente pertussis, então é contraindicada a utilização posterior de qualquer tipo de vacina que contenha este componente. Neste caso de encefalopatia, mesmo a vacina DTP celular também está contraindicada. Nas contraindicações específicas, aí nesse caso é importante então consultarmos os manuais, né, os informes e as notas técnicas do PNI para verificar a situação de cada vacina, né? Mas assim, o recado que eu queria deixar é que o conhecimento das reais contraindicações e situações de adiamento, e principalmente das falsas contraindicações, é fundamental para a gente não perder a oportunidade de vacinar adequadamente as crianças e adolescentes. E aí, então, também, né, como estamos falando das vacinas, é muito importante fazermos uma vigilância adequada dos eventos adversos pós-vacinação. Um evento adverso, né, que a gente tem alguma situação que pode causar uma certa insegurança, pode colocar toda a nossa estratégia a perder. Então, a gente sabe que a vacina é um produto seguro, é feito vários testes, vários estudos para que uma vacina entre no mercado, né? A gente sabe dos benefícios que as vacinas têm feito, né, ao longo dos anos para a nossa sociedade, mas uma boa vigilância é importantíssima para evitar que algumas situações sejam atribuídas à vacina e a nossa estratégia acaba sendo prejudicada, né, por algumas questões que poderiam ter sido evitadas, né? Então, todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma suspeita de um evento adverso pós-vacinal, incluindo um erro de imunização, deverão notificá-los às autoridades de saúde. Então, não é aquele que aplica a vacina que necessariamente tem que notificar. É qualquer profissional de saúde que atende um usuário que tomou a vacina e chega ao serviço com um evento adverso pós-vacinal, ou uma suspeita, né? O que devemos notificar e investigar? É importante notificarmos, né, todos os eventos graves, raros ou inusitados, eventos relacionados a erros de imunização, nós chamamos de erros programáticos, ou seja, não foi respeitado o intervalo adequado, a vacina não era recomendada para aquela idade, então isso é considerado um evento adverso grave, que é evitável. Um erro de imunização, ele é evitável, com capacitação, com atualização, né, então precisa ser notificado. Eventos que ocorrem em grupos de pessoas, por exemplo, surtos, né, ou grupos de eventos, onde há um padrão de intensidade ou frequência inesperada em comparação com a experiência comum. Eventos inesperados e sua relação com a vacinação não é clara, ocorridos dentro de 30 dias após a vacinação. Rumores e sinais, ou seja, uma informação sobre possível causalidade entre um evento adverso e uma vacina. Normalmente é necessária a existência de mais de uma notificação para que seja gerado um sinal, mas dependendo da gravidade do evento e da qualidade da informação, pode ser gerado um sinal com apenas uma única notificação. Então, no caso da suspeita de algum evento adverso pós-vacinal, nós sugerimos consultar o Manual de Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinação do Ministério da Saúde, né? Esse manual ele também está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde, né? E lá, então, você pode verificar várias informações sobre eventos adversos de cada vacina.
Com relação ao fluxo de notificação aqui no Estado do Espírito Santo, né? Então, os eventos adversos graves, eles devem ser notificados dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, do nível local até o nacional, seguindo o fluxo determinado pelo PNI. É importante destacar que as notificações devem primar pela qualidade do preenchimento de todas as variáveis contidas na ficha de notificação e investigação de eventos adversos. Então, assim, a informação ela é fundamental para a investigação da causalidade daquele evento, né, pela vacina, porque a gente às vezes tem muita relação temporal, ou seja, tomou uma vacina e em seguida teve alguma condição clínica que atribuiu a vacina, mas quando você vai ver não é realmente. Então, assim, a notificação é de uma suspeita, depois na investigação que vamos definir se é um evento adverso ou se ele foi descartado. E a ficha de notificação de APV, ela também está disponível no site da CESA, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui está o caminho, né, em orientações ao cidadão, imunização e imunopreveníveis, nos formulários para download. Aí essa ficha ela deve ser preenchida, então, com o máximo de informação e encaminhada por e-mail para o notificaeventosadversos@saude.es.gov.br ou então por fax para o Programa Estadual de Imunizações. Então, toda suspeita de evento adverso grave, né, deve ser imediatamente comunicado à Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, de acordo com aquele fluxo, né, de notificação nas 24 horas, e é importante que não é necessário estabelecer a causalidade para se notificar um evento adverso pós-vacinal. Como eu falei, existe uma suspeita, uma relação temporal, eu notifico e depois na investigação eu vou confirmar ou descartar aquele evento adverso. E aí, né, com relação aos registros, a gente não vai entrar nessa questão, né, aqui hoje, né, o objetivo hoje não é esse, mas aí só destacando que durante a campanha de multivacinação, né, é uma intensificação da estratégia rotina. Então, o registro no CIPNI vai ser feito através da estratégia de intensificação, e aí existem todos os formulários, né, os boletins para registro das doses. E aí eu queria agradecer a vocês pela participação, né, e desejo uma boa campanha a todos.